É isso, pessoal. Nesse primeiro momento que eu gostaria de passar para vocês, é basicamente isso. Então, nós vimos o quê? O ISO, vimos o Prêmio Nacional da Qualidade, vimos também a Fundação Nacional da Qualidade, para nós podermos chegar, então, ao tema da nossa aula de hoje, que os slides já estão lá no Moodle, que vai tratar sobre os processos e todos esses elementos da qualidade dentro dos processos. Tá? Qual é o objetivo dos processos em relação à qualidade? O objetivo dos processos em relação à organização, à empresa, é a melhoria contínua. Tá? Essa palavra, esse termo, no caso, a gente vai falar sempre em todas as nossas aulas. Falou em processos, fala em melhoria contínua. Por que eu tenho que fazer gestão de processos? Por que eu tenho que olhar para os processos da minha organização? Tenho que mapeá-los, tenho que elaborar fluxogramas a partir desse mapeamento. Para que isso? Para que eu possa visualizar o meu processo e melhorá-lo. Se eu melhorar o meu processo, se eu conseguir otimizá-lo frequentemente, continuamente, eu vou estar melhorando, otimizando o resultado da minha empresa, o resultado da minha organização. Certo? Não só em termos de custos, mas também de qualidade do produto. Então, pessoal, vamos lá. Aí eu trouxe aqui só um trecho, né, do Sistema de Gestão da Qualidade, o SGQ, que a organização deve estabelecer, né, documentar e manter um sistema de gestão de qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos das normas que forem ser adotadas. Quais são essas normas? Aí vai depender do que a empresa gostaria de adotar. Se é a norma ISO, se é as normas propostas pelo Prêmio Nacional da Qualidade, ou pelo FNQ, ou por outros que tenham que possam ser de interesse da organização. Isso, pessoal, para quem fez gestão da qualidade sabe, pode ser qualquer pode ser 5S, pode ser TQM, que é Total Quality Management, pode ser 5W2H, pode ser qualquer forma de processo de qualidade. Aqui a gente trouxe os principais e mais importantes, mais relevantes, né? Processos de certificação. Mas pode usar outras técnicas, outras ferramentas também, tá? Aqui no caso do objetivo do ISO, é porque ele oferece um reconhecimento a essa empresa, né? E aí é diferente das demais técnicas de qualidade. Professora, e esses processos, eles são aplicáveis, assim, em grandes empresas, ou, por exemplo, numa pequena empresa, um MEI, por exemplo, dá para se aplicar? Ou é muito exigente esse processo que é solicitado nesses prêmios? Não sei se eu me fiz entender. Sim, fez entender, sim. Eu comentei ali, essas certificações, elas podem ser acessadas por qualquer empresa de qualquer porte. Seja ela uma pessoa. Mas eu te pergunto assim, ó, com uma visão de professora, assim, um MEI, ele pode chegar numa excelência de processos, assim, nesse quesito, ou é mais complicado, assim? É que assim, por ter vários processos, entende? Eu não sei se... É que assim, ó, a empresa, ela pode. Qualquer empresa pode, tá? Só que envolve um custo muito alto. Claro. Porque normalmente essas empresas, elas fazem o quê? As grandes empresas, né? Elas delegam uma comissão de gestão da qualidade, de investimento, e também... Eu estou escutando a minha própria voz, está dando um delay. E também... Não só estabelece essa comissão, mas também isso exige um curso de adequação da organização a esses procedimentos, a essas exigências, né, da certificação. Não é impossível. A empresa, ela pode acessar, mas vai demandar um custo e também até mesmo pessoal. Por exemplo, a tua empresa é um MEI, tá? Só que tu não tem pessoal para fazer isso. Então, tu vai ter que possivelmente tu vai ter que contratar uma empresa ou uma consultoria que vai te auxiliar a alcançar esse teu objetivo. E tem empresas que fazem isso, tem empresas de consultoria que elas auxiliam as organizações a se, primeiro,
a se organizar de acordo com as exigências, né? De acordo com aquilo que é necessário para ter esses itens que são necessários a alcançar a certificação. E então, a partir desse momento em que tu já te organizou, que a tua empresa toda já está adequada, passa-se para solicitar a certificação. Mas tá, eu entendi agora. Só que, claro, isso daí leva um custo, né? Então, no caso, o produto final também tende a aumentar por causa de todo esse processo, né? De toda essa qualificação, vamos dizer assim. Exato, porque aí é um prêmio que tu está adquirindo, é um valor agregado que o teu produto ou serviço vai ter lá no final. Porque a tua empresa, ela tem esse reconhecimento. Por exemplo, aqui na cidade, nós temos várias empresas que adotam certificação do Comitê Nacional da Qualidade, o Comitê Regional da Qualidade, que participam do Comitê Regional da Qualidade, que é o Laboratório Dr. Pio, a Unimed, o Hotel Jandaia. Então, vejam, são empresas, não são empresas pequenas, elas são empresas que conseguem dar o aporte financeiro necessário e a estrutura para que se desenvolva a qualidade. Mas não é impossível que uma empresa pequena tenha acesso a isso, não é? Só que é uma questão de prioridade, né, daquilo que a empresa deseja para si ou não. Mas a partir do momento em que tu tenha o selo ou a certificação, a tua empresa, ela tem esse reconhecimento diante do mercado em que ela está, e ela passa a ter um outro patamar, né? Então, aí vai depender da prioridade de quem é o dono da empresa. Investir ou não. Entendido, professora. Obrigada. Que bom, que bom. Uhum. Então, pessoal, por que usar processos, né? A gestão por processos, ela tem se tornado cada vez mais um requisito essencial de grande parte dos sistemas de gestão organizacional. Atualmente, ela é uma exigência, né, do Prêmio Nacional da Qualidade. Então, para conseguir o Prêmio Nacional da Qualidade, eu preciso ter uma gestão de processos estabelecida dentro da minha organização. Esse é um dos itens. E também ela é uma exigência das normas da série ISO 9000, 3001 e 9004. No sentido de que a gestão de processos, né, é um importante instrumento eficaz na busca da satisfação dos clientes e do aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da qualidade, e ajuda e facilita o planejamento, a organização, a liderança e o controle de tudo que é feito na organização. Ela também facilita a comunicação e o trabalho em todos os setores da organização. Por quê, pessoal? Quando normalmente nós fazemos a gestão de processos, nós fazemos a identificação dessas atividades, né, que compõem os processos, e fazemos um desenho, um fluxograma. E esse fluxograma, normalmente, ele é colocado em um cartaz grande, é ampliado, e colocado nos setores. Por qual é o objetivo também disso ficar à mostra, né, ficar ali para que todo mundo veja? Para qualquer pessoa que mesmo que não pertença a um determinado setor, ela entre e veja quais são as atividades que são desenvolvidas e qual é a racionalização dessas atividades, né? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Se eu sou um funcionário novo, por exemplo, de uma organização, eu já vejo aquele fluxograma ali, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei quanto tempo demora cada atividade. Eu sei o que a empresa quer de mim. Então, por isso, que não precisa ser uma grande empresa para fazer gestão de processo, para fazer esse fluxograma. Pode ser uma pequena empresa e aí eu estou dizendo para o meu colaborador, olha, a lógica do nosso trabalho é essa, e está aqui, ó, no fluxograma. Está tudo desenhado, a etapa por etapa dos processos e das atividades que têm que serem realizadas durante um período de trabalho. Bom, ainda, né, dentro disso, nós temos os critérios de excelência do Programa Nacional da Qualidade, que a gente já viu, do Prêmio Nacional da Qualidade, que a gente já viu ali o que é. Então, esses critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade são os seguintes: visão sistêmica da organização, e eu tenho isso a partir do momento em que eu consigo perceber cada um dos setores e os processos de cada um desses setores. Eu não olho a empresa, a visão sistêmica, pessoal, ela não é olhar a empresa como um todo, uma visão panorâmica. Não. A visão sistêmica é eu conhecer os processos da gestão do meu setor de marketing, os processos do meu setor de vendas, do financeiro, da contabilidade, da produção.
é eu conhecer especificamente cada um deles. E aí sim eu consigo ter uma visão sistêmica do todo da organização. Certo? Então, na verdade, não é uma visão, quando a gente fala visão sistêmica, não é geral, e sim específica de cada um deles, e aí a partir desse entendimento específico, eu consigo ter uma visão muito mais abrangente e completa da minha organização. Também os critérios de excelência é o aprendizado organizacional, né? A capacidade que as empresas elas têm de se organizar e aprender a partir das suas experiências, das suas vivências, né? Não só internas, dentro da organização, mas também externas, ou seja, qual é a relação que a empresa ela possui com seus fornecedores, com a sua cadeia de suprimentos? Qual é a relação que ela tem com seus clientes e com seus concorrentes? Então, o aprendizado organizacional, ele não está só atrelado à parte interna, mas também à parte externa, ao mundo que rodeia a organização e que também influencia ela diretamente. Ou como critérios de excelência também, a agilidade, não só nos processos, né, mas na empresa como um todo, só que eu vou acabar tendo que falar que é a agilidade no processo, porque tudo o que acontece na empresa é um processo, e todas essas etapas de atividades, conjuntos de atividades, precisam ser ágeis, tá? Depois, a inovação, a liderança, a constância de propósitos, que é o que eu comentei com vocês. O que é constância de propósitos? É a empresa manter sempre o foco no seu planejamento estratégico. Eu não posso hoje... Eu tenho uma loja, tá? No centro, vendo roupas. Pessoal, eu já vi isso acontecer de verdade, tá? É um exemplo, não vou dizer o nome da empresa, mas isso já aconteceu de verdade. É uma conhecida minha, tinha uma loja de roupas, só que aí a loja de roupa ela não dava muito movimento. Claro, nós temos um mercado competitivo de vestuário em Santana do Livramento. Então, ou tu tem algo que te destaque, ou, né, é complicado. Tu precisa se posicionar muito bem no mercado. Precisa saber o que está fazendo. E para eu saber o que eu estou fazendo, precisa de planejamento. Então, vejam como está tudo interligado, né? Administração está tudo interligado. Aí não vendia muito bem as roupas dela, demorava para sair as roupas. Aí ela, vou botar uma máquina de xerox. Botou uma máquina de xerox. Então era uma loja de roupa e tinha a máquina de xerox. Beleza, tá, né? Ela tá se virando. Isso é empreendedorismo também, de alguma forma. Sem planejamento, mas empreendedorismo, tá? Aí ela colocou uma máquina de xerox. Eu sei que no fim das contas a máquina de xerox não deu, não surtiu efeito a máquina de xerox. Aí ela resolveu botar sorvetes. Então, meu Deus, tinha tudo na loja da mulher. Tinha roupa, tinha não sei o quê. Resumo da história. Hoje, depois ela fechou porque não deu certo, ela já abriu um restaurante, aí depois também não deu certo, aí agora ela tá com uma padaria. Então, a pessoa, não estou julgando a pessoa, tá, pessoal? Mas estou julgando a forma, estou observando a forma como ela geriu todos os negócios, entendeu? Porque por isso que a gente precisa de planejamento e uma constância de propósitos. Eu não posso querer hoje uma coisa e amanhã outra. Não quando eu tenho um negócio. Principalmente quando eu tenho um negócio que tem pessoas que fazem parte dele. São vidas de pessoas, de famílias que dependem daquele negócio ali. Estou falando no momento, estou falando em qualquer esfera. Mesmo quando eu tenho um MEI, se eu tenho um colaborador comigo, eu acho que o MEI pode ter, se eu não me engano, hoje eu acho que pode ter até 2 funcionários, né? Ganhando salário mínimo. Me corrijam se não for. Mas se eu não me engano primeiro era 1, quando começou o MEI era 1, só podia ter um funcionário. Hoje eu acho que pode ter 2, até com no máximo de um salário mínimo, não pode ganhar mais que isso, né? Tem uma limitação no MEI. Então são pessoas que dependem desse negócio. Eu não posso ser responsável de um dia querer fazer uma coisa e de outro querer fazer outra. Então eu tenho que ter uma constância no meu propósito, de objetivos. Então eu preciso ter um planejamento e seguir aquilo ali até alcançar meu objetivo. E ir revisando para ver se esse objetivo ele é viável, se eu estou seguindo ele corretamente, se eu estou fazendo as coisas certas para poder atingir esse objetivo. Isso é constância de propósitos, tá? Visão de futuro, a longo prazo, né? Normalmente a gente vai ter visão de futuro a longo prazo, onde eu quero chegar, e isso envolve planejamento. O foco no cliente e no mercado. É um olho no X e o outro na Coca. É um olho no meu cliente, com as necessidades do meu cliente, com o meu público-alvo, se o meu produto ou serviço ele está, de fato, atendendo ao que meu público-alvo deseja. Quais são as novidades que estão surgindo no mercado? Quais são as demandas que estão surgindo no mercado? Precisa estar atento a isso. De repente, tem um público
e está dando sopa ali, ninguém está atendendo, eu posso atender. Então, eu posso me posicionar, me reposicionar diante do mercado. Se eu tiver de olho no meu cliente e, ao mesmo tempo, no mercado. O que é o mercado? Meus fornecedores, os meus concorrentes, o setor onde eu estou, né, onde a minha empresa se encaixa. Responsabilidade social, gestão baseada em fatos, valorização das pessoas, abordagem e aí aqui na valorização das pessoas nós vamos entrar com a questão da qualidade de vida no trabalho, da ergonomia, enfim, né, alguns aspectos nesse sentido, abordagem por processos e orientação para resultados. Então, quando eu tenho essa questão da abordagem por processos, é quando eu, de fato, estabeleço na minha organização a prioridade de ter os meus processos muito bem desenhados, delineados. E a partir do momento em que eu conheço o que eu estou fazendo de fato, eu consigo melhorá-los e otimizá-los, tendo uma visão de futuro, tendo constância de propósito, tendo muitos, englobando, né, todos, uma visão sistêmica da organização, englobando todos esses itens rumo à excelência, né, rumo à gestão excelente. Pessoal, se quiserem falar, pode falar, tá? Não ficou só eu falando. Depois, requisitos do Prêmio Nacional da Qualidade e da Fundação Nacional da Qualidade para os processos nas empresas. Então, esses requisitos são o projeto do produto com foco no cliente, a execução e entrega do produto, os processos de apoio e aqueles relacionados aos fornecedores em todos os setores e unidades, que são gestão de processos relativos ao produto, gestão de processos de apoio. Gestão de processos relativos ao produto é a própria execução, né, do produto. Desde o momento em que eu recebo a matéria-prima, os insumos do meu fornecedor, e aí faço toda que é o input, né, que é a entrada de matéria-prima, que é a entrada de algum bem ou um determinado tipo de uma determinada tipo de entrada na minha empresa, e aí, a partir desse momento, eu tenho uma transformação, porque, normalmente, por exemplo, assim, pessoal, eu não falo só de matéria-primas e insumos, porque, por exemplo, num salão de beleza, eu tenho entrada de insumos, né, por exemplo, shampoo, creme, produtos químicos, né, para fazer, para pintar o cabelo, para fazer alisamento, todas essas coisas, né, esses produtos que utilizam no salão de beleza. Aí tem também eu tenho também os utensílios. Então, são insumos também. Então, vamos entender que, tanto para produtos e serviços, eu vou utilizar matérias-primas e insumos, tá? Eu tenho a entrada desses insumos, então, na minha organização, tem um processo de transformação e tem uma saída. Agora, nós vamos ver, acho que está no último slide esse desenho, que é o desenho do que é um processo, tá? Eu posso até entrar no Google aqui e colocar para vocês. Desenho de processo. É isso. É uma entrada, eu tenho um processo de transformação e tenho uma saída. E aí tudo isso está constituído dentro de um ambiente, que é a organização, e também eu tenho feedback, que é quando eu tenho a saída do meu produto para o meu cliente ou comprador, e aí eu tenho um retorno, por isso é uma questão de melhoria contínua, né? Eu tenho a melhoria contínua não só do meu processo de fabricação, mas também para saber se esse produto final, ele está atendendo as necessidades do meu cliente. Se ele não está atendendo, eu preciso rever o meu processo. Então, readequar o meu produto ou serviço ao público-alvo que a minha organização pretende atender, tá? Então, é isso, relativos ao produto é isso. Depois, gestão de processos de apoio, é todos os outros processos que acontecem dentro da empresa, que não é especificamente esse de produção de produtos ou serviços, mas que auxiliam a empresa a desenvolver as suas atividades, tá? A sua atividade de fim. Por exemplo, um processo de contratação de recrutamento e seleção. É um processo. É relativo diretamente ao produto? Não. Então, ele é um processo de apoio. Um processo, por exemplo, de elaboração de publicidade e propaganda, tá? Lá do marketing. Uma promoção que estão, né, criando. Esse processo, ele não é diretamente ligado ao produto, à fabricação do produto, mas ele auxilia a empresa a desenvolver as suas atividades. Então, ele é um processo de apoio, tá? Gestão de processos relativo aos fornecedores. E aí eu tenho a questão que eu também tenho processos relativos aos fornecedores, porque eu tenho uma relação de negociação com os fornecedores. Eu tenho uma relação de compra. Eu tenho prazos que eu preciso obedecer. Por exemplo,
eu faço um pedido. E eu sei que aquele meu pedido, ele demora uma semana, ele demora 7 dias para vir do meu fornecedor. Se ele demora 7 dias para vir, eu não posso pedir quando o meu estoque mínimo, lá das minhas matérias-primas ou insumos, já está acabando, ou já acabou. Então, eu preciso regular, e existe até um cálculo que se faz para ver isso, quando é que eu tenho que fazer o pedido, quando o meu estoque mínimo está X%. Isso vai depender do fluxo, né, de produção da empresa, isso vai depender de vários aspectos que são específicos de cada organização. Mas eu tenho como ver isso. Eu não posso pedir, acabou meu produto, agora eu vou pedir, mas vai me demorar 7 dias. Não posso ficar 7 dias sem matéria-prima ou insumos. Eu não trabalho, não produzo, e aí a empresa fica como? Então, eu preciso conhecer esses processos relativos aos fornecedores, bem como a questão dos pagamentos também, né, para que eu tenha um fluxo, de caixa correto. Por exemplo, eu faço 2 compras por mês na minha empresa, tá? Eu faço uma compra no dia 1º, com 10 dias para pagar, ou seja, vou pagar lá no dia 10, 11, e depois eu faço uma compra no dia 15, que aí eu vou pagar também lá pelo dia 25, em prazo de 10 dias. Eu preciso regular esses pagamentos para que eles não ocupem muito, eles não comam o dinheiro da empresa, assim falando, eles não consumam todo o dinheiro da empresa, porque eu preciso ter giro de capital, né, que é o capital de giro que tem. Eu preciso ter uma lógica de compra que não deixe a empresa descapitalizada. Então, não é só no momento em que eu compro e recebo a matéria-prima e os insumos, mas também no momento em que eu pago e eu não descapitalizo, não deixo a empresa sem dinheiro nenhum, ou com pouco, né, com uma reserva baixa de dinheiro. Eu não posso descapitalizar isso e descapitalizar a empresa. Quando eu faço um pagamento muito grande, ou, por exemplo, o ideal seria não fazer pagamentos de fornecedores no mesmo prazo de dias que eu faço pagamento dos meus funcionários, ou que eu pago o aluguel. Eu preciso racionalizar, organizar esses processos, né, relativos aos fornecedores, para que não coincidam as datas com pagamento de pessoal, porque pode ser que, talvez, ainda mais com a crise que nós vivemos hoje, né, pessoal? E isso eu estou falando para a realidade de pequenas e grandes empresas. Hoje em dia, nós temos empresas de grande porte que passam por situações financeiras também difíceis. Então, é preciso organizar essa lógica que parece... é óbvio, parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes não é, e muitas vezes as empresas se descapitalizam e acabam não tendo dinheiro para pagar coisas essenciais da organização. E aí, por isso, é necessário também ter essa questão de organização relativa aos fornecedores, tá? E também gestão econômica e financeira. Certo, pessoal? Que mais? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Para a ISO, ficou tudo... Para a ISO 9001 e 9004, a gestão de processos visa definir os requisitos para o pessoal da organização, facilitar a condução das atividades, distribuir a documentação para todos os envolvidos, que foi isso que eu falei para você. O que é distribuir a documentação? É mostrar os processos, que os processos estejam visíveis a todas as pessoas da organização. E eles precisam ser visíveis e precisam ser legíveis também. Não adianta eu colocar lá, que nem a missão, visão e valores, né? Coloca num quadro bonito, todo colorido, assim, bem bonitão, mas ninguém sabe o que é aquilo ali. Aquilo ali não tem valor para as pessoas da organização. Então, não adianta. Eu preciso que... eu tenho cuidado a hora agora, pessoal, são 7:55, ainda temos tempo. Eu preciso que as pessoas tenham acesso aos fluxogramas de processos dentro da organização, mas que, ao mesmo tempo, elas entendam o que é aquilo ali. Elas entendam como funciona, tá? Envolver as pessoas com foco nas instruções de trabalho, facilitar um gerenciamento eficaz de mudanças. Por que o gerenciamento eficaz de mudanças, pessoal? É importante. Porque os processos, eles visam a melhoria contínua. E se eu melhoro continuamente, quer dizer que eu estou corrigindo processos. E no momento em que eu corrijo processos, eu altero esses processos. Eu altero a maneira de fazer. E a gente sabe que toda organização tem aquela pessoa que diz, eu sempre fiz desse jeito. Não vou mudar o meu jeito de fazer. É ou não é? A gente não encontra isso, principalmente nas pessoas com mais experiência, não digo mais experiências, mas mais velhas,
mas que normalmente têm mais experiência dentro da empresa, começaram ali primeiro, já estão há muitos anos, sempre fez assim. Então, a gente tem uma cultura organizacional que ela precisa estar voltada para a mudança, e ela precisa estar pronta para isso. Então, o gerenciamento eficaz em mudança quer dizer isso. Eu preciso mudar o meu processo, porque ele está com problema, ele está com um gap, ele está com dificuldades, ou ele está demorando demais, porque isso está encarecendo o meu produto, o preço, né, final do meu produto. Eu preciso otimizar isso, eu preciso reduzir os meus custos. Vou ter que mexer no meu processo. E para mexer no meu processo, eu preciso fazer o gerenciamento de mudanças. E normalmente ele vai ser contínuo, tá? Porque as empresas elas sempre vão buscar a melhoria, sempre. Ainda mais agora, pessoal, que as coisas subiram muito de preço. Subiram muito mesmo. Eu não sei vocês, mas onde vocês trabalham, com que vocês trabalham, né? Mas no setor de alimentação, para quem trabalha com alimentação, subiu muito, as coisas subiram assim, ó. E se não duplicou, triplicou o valor. Triplicou o valor, assim, tá bastante difícil. Aí tu acaba tendo que gerenciar os teus custos de maneira... Precisa ter um processo muito bem definido para que tu possa saber aonde mexer. Onde é que eu vou mexer no meu processo? Onde é que eu vou otimizar? Onde é que eu vou poupar sem prejudicar a qualidade do meu produto final? Então, tudo isso a gente tem que considerar, tá? Assegurar a manutenção da continuidade de rotinas em caso de alteração no quadro de pessoal. Reduzir a curva de aprendizagem. O que é a curva de aprendizagem, pessoal? É o tempo que cada colaborador demora para aprender e produzir, para aprender, né, uma determinada atividade e produzir na sua capacidade total. Tá? Então, normalmente, as pessoas, quando elas estão aprendendo, elas são mais devagar. Então, o ideal é assegurar a manutenção da continuidade de rotinas, né? Se porventura houver troca de pessoal, que essa pessoa aprenda no menor tempo possível, porque isso tem um custo para a empresa. Essa curva de aprendizagem, ela tem um custo, está demorando, está atrasando os processos ali que acontecem dentro da organização. Então, o objetivo é sempre a gente estar preparado para esse tipo de mudança, tá? Também facilitar as atividades de monitoramento, que são as auditorias sofridas pelas organizações. Normalmente, se a empresa quer uma certificação, ela vai sofrer auditorias de uma equipe da ISO ou da FNQ ou da PNQ para saber qual é a qualidade dos produtos, para saber como é que estão se desenvolvendo os processos, tudo mais, certo? E mais... A ISO 9001 define que quaisquer atividades que recebam entradas, são os inputs, e as transformam em saídas, com outputs, podem ser consideradas como um processo. Então, toda aquela atividade que tiver uma entrada, seja ela de matéria-prima ou insumo, tiver uma transformação e uma saída, vai ser considerado um processo dentro de uma organização. É isso que a ISO 9001 define, tá? Para as organizações funcionarem eficientemente, elas têm que identificar e gerenciar diversos processos interligados. Frequentemente, a saída de um processo irá formar diretamente a entrada do próximo processo, certo? Que é contínuo, né, na verdade, as organizações, elas trabalham assim, sem parar, né, na verdade. Então, à medida que encerra um, inicia o próximo processo. A identificação e a gestão sistemática dos processos empregados dentro de uma organização e as interações entre tais processos podem ser consideradas como uma abordagem por processos. Certo? Lembra que eu comentei com vocês de nós identificarmos cada um dos setores da organização, dos processos de cada um dos setores da organização, para nós podermos ter uma visão sistemática? É isso, porque esses processos, independentemente de eles estarem sendo desenvolvidos por setores diferentes, todos eles estão interligados no quê? No objetivo final da organização, atingir o público-alvo e vender, comercializar produtos e serviços. E tudo isso, que eu acabei de falar, se chama abordagem por processos, tá, pessoal? Então, como identificar um processo? Como é que eu identifico? Porque também vocês já têm que se acostumarem, porque a gente vai, um dos trabalhos da nossa disciplina é desenhar um fluxograma de processo. Tá?
A ideia inicial da disciplina era vocês irem para uma empresa, identificar um processo, mas aí não vai dar porque, como agora tem a pandemia, a gente tem que fazer tudo mais restrito. Então, eu vou dar uma situação problema para vocês, e aí, a partir dessa situação problema, vocês elaboram um fluxograma baseado no que eu estou escrevendo, no que vai estar no exercício. Mas, se vocês forem trabalhar numa consultoria, ou se vocês forem trabalhar numa organização, e aí tiverem a designação de trabalhar com processos, vocês já precisam saber como identificá-los. Então, primeiro é procurar descobrir o que a empresa faz. Qual é a atividade fim, o principal produto dessa organização. E segundo, identificar as atividades-chave necessárias para administrar e operar a organização. Então, quais são essas atividades-chave? As atividades principais que a empresa realiza para produzir os seus bens ou serviços, tá? As atividades-chave identificadas são conhecidas como processos críticos, pois a organização depende delas para sobreviver. Portanto, estes são os processos mais importantes, merecem maior atenção e precisam ser documentados, tá? Então, os processos críticos são aqueles quais a empresa não existiria, ou pelo menos não funcionaria, né? Não existiria, não geraria nenhum produto ou serviço se não fosse eles. Então, eles são essenciais para a organização. Então, se eu tenho muitos processos na minha organização, e eu preciso documentar os processos, eu vou documentar os principais, os processos críticos, os mais importantes. E aí, tem aqui exemplos de processos críticos, né? Atender clientes, gerar pedidos, atender pedidos, ou desenvolver um produto ou serviço. Vai depender de cada organização, né, pessoal? Não tem, isso é muito específico de cada empresa mesmo, dependendo daquilo que ela produz ou daquele serviço que ela presta. E aí, a gente tem a classificação geral, já encaminhando para o fim da nossa aula. A classificação geral dos processos. Os processos, eles podem ser identificados e analisados de diferentes formas, como fluxo de material, fluxo de trabalho, mudança de estado, entre outros. Gonçalves 2000, procura discutir a abordagem de processos propondo famílias de processos, categorias, formas de visão, entre outros, como nós vamos ver a seguir. Então Gonçalves 2000, ele traz aqui várias abordagens de como nós podemos perceber os processos dentro da organização. Uma delas é esse aqui, que é a visão de processos com família. Vou dar diminuir aqui para vocês verem. Onde eu tenho uma família e eu tenho aqui o desdobramento desses processos dentro de um conjunto, né, que seria a família. Ele coloca ali, por exemplo, aqui na administração geral, eu tenho a definição de visão, desenvolvimento de liderança e gerência de contas. Depois aqui na manufatura, e também as comunicações internas, tá? Não sei se está dividido aqui. Manufatura, aqui na família manufatura, eu vou ter... Oi, pessoal. Vocês estão aí? Oi, oi, oi. Oi, estou aqui. Ah, tá, que bom, que bom. Ah, não, é que eu vi um barulhinho aqui, achei que tivesse dado um problema. Deixa eu ver aqui, não sei onde é que eu estava agora. Aqui. O que mais, pessoal? Aqui na família marketing, nós vamos ter como exemplo a definição de preços, gestão de canal, ou gestão de canais de distribuição, né? Quais são os canais de distribuição, pessoal? Como, de que forma eu vou distribuir os meus produtos? Seja ele através de um conjunto de empresas, seja ele através de um e-commerce, por exemplo. Então, o marketing vai trazer isso. A definição de preços, a definição de preços ajustado ao meu público-alvo, certo? Também a gestão de canais de distribuição no meu produto, introdução dos produtos no mercado, também pesquisa de mercado e planejamento da propaganda. Depois, ali na família educacionais, nós vamos ter nos processos, né, nos processos como família educacionais, desenvolvimento de habilidades, educação do consumidor, desenvolvimento gerencial. Então, ele traz essa ideia, né, dos processos agregados, não por setor,
mas por famílias que vão envolver diversos processos, tá? Cada um desses aqui, cada item desses aqui é um processo dentro de uma família, seja ele administração geral, manufatura, marketing, e assim sucessivamente, tá? Depois aqui, ainda continuando ali, né, com a ideia que ele traz, de famílias financeiras, organizacionais, legais, de aliança, que é de cooperação com outras organizações, através de gestão de parcerias e joint venture, comerciais, gerenciamento de linha de produto, de suporte ao cliente, tá? Eu não vou ler porque, na verdade, é um exemplo mesmo, tá? Ele entende que, ele propõe a visão de processos como famílias, como agrupamentos de atividades, independentemente do setor a qual correspondem esses processos, tá? É uma forma de ver os processos. Ele ainda traz a ideia de ver da visão de processos como categorias. E aí eu não tenho mais, a ideia de família não vale mais, agora é como categorias, é outra sugestão que o autor nos traz. Então, eu tenho a categoria de negócio de clientes, a categoria organizacionais ou de integração, categoria gerencial. E aí ele traz também a subdivisão das categorias, né? Subdivisão que essas categorias podem nos trazer. São processos primários, processos de apoio ou suporte. E aí, dentro do processo de apoio ou suporte, vão estar as categorias organizacionais ou de integração e gerenciais, com esses processos aqui, de planejamento estratégico, orçamento empresarial, recrutamento e seleção, compras, treinamento operacional, fixação de metas, avaliação do desempenho empresarial e alocação de recursos. Então, vejam, da onde vem essa ideia de processos primários e processos de apoio e suporte, ou suporte? Vem da teoria da competitividade de Michael Porter. Para quem está fazendo competitividade, está vendo lá. A teoria da vantagem competitiva e da cadeia de valor. Tá? Vantagem competitiva e cadeia de valor. Ela divide os processos das organizações em processos primários e processos de apoio ou suporte. E aí, dentro desse contexto, vão ter alguns setores da organização que são responsáveis pelos processos primários e são responsáveis pelos processos de apoio ou suporte. Então, a gente divide por categorias, mas o autor, né, divide por categorias, mas sempre considerando que existe uma divisão de setores aqui responsáveis por cada um desses processos, que estão constando aqui como exemplos para vocês, tá? Dentro dessa proposta que o autor traz. Depois, ele sugere também outras classificações, como, por exemplo, outras formas de ver processos, né? Por fluxos, séries ou etapas. Os processos organizacionais podem também ser vistos como fluxos, etapas, atividades. Enfim, aí ele traz o exemplo aqui. Por fluxos, né? Fluxo de material, processos de fabricação fabril. Então, eu tenho uma compra de materiais, e aí eu trabalho por fluxo de chegada desses materiais. Ou eu trabalho por fluxo de trabalho. E aí os exemplos, né? Desenvolvimento de produto, recrutamento e contratação de pessoal. Eu vou trabalhar por fluxo de trabalho em si, e não por um setor específico, ou, como ele traz lá, uma família específica. Não, ele vai considerar um fluxo de trabalho de um período, digamos que esse fluxo, ele vai demorar 3 ou 4 dias para fazer recrutamento e contratação de pessoal. Então, ele vai considerar o processo, o desenho desse processo vai ser de um fluxo, desse fluxo que vai demorar para fazer especificamente um processo de recrutamento e contratação de pessoal. Ou, por exemplo, um processo específico de desenvolvimento de produto. E não um processo estático, que é desenvolvido sempre, todos os dias, dentro da organização. Ficou claro isso? Ele vai trabalhar a partir de etapas ou fluxos independentes dentro da organização, isolados. E já a gestão de processos, ela não traz essa ideia, né? A gestão de processos geral, ela vai trazer a ideia de que os processos todos, eles têm que ser desenhados a partir dos seus fluxogramas e colocados na parede, estáticos. Já que ele traz uma outra ideia de como fazer processos, que também não está errada, é apenas uma outra forma de fazer, tá? Nós vamos encontrar diferentes formas de fazer dentro das organizações, né, pessoal? E é necessário que a gente tenha conhecimento sobre que elas podem existir, podem estar preparados, né, para poder fazer.
Aqui, então, eu tenho o desenho, né? A representação gráfica de um processo. E, normalmente, esse desenho, ele vai ser universal. Tá, pessoal? Isso é bem importante. Eu até vou colocar aqui para vocês. Ó, se eu escrever aqui no Google agora, desenho, processo. O que vai aparecer para mim? Imagens. Vai aparecer fluxogramas e tudo mais, mas o que eu quero é o desenho do que é um processo em si. Que é com uma entrada, um processamento e uma saída. Ah, não. Acho que não rolou. Não tem nada aqui. Como é que eu faço? Aqui, ó. Aqui, portal de gestão de processos organizacionais. Também. Basicamente, que apareceram poucos desenhos para mim. Não gostei. Normalmente aparece mais, ó. Onde eu tenho aqui esse desenho tá muito bom, olha só. Eu tenho aqui o meu fornecedor, tem uma entrada, né, de informações, produtos ou serviços, tem uma etapa de processamento e tem uma saída desse produto para o meu cliente. Mas eu ainda tenho, dentro desse contexto, o feedback, que é o retorno dessa informação gerada pelo cliente para a minha própria organização. E aí eu tenho que repensar, né, o feedback aqui. Eu posso ter um feedback do processo de transformação para a entrada e também da saída para o processo de transformação. E tudo isso aqui, ele acontece de fato, ele precisa ser revisado, pessoal. Por isso que a gente precisa do desenho do processo. Porque a gente precisa revisar cada uma das etapas e ver onde é que está funcionando, onde é que está dando certo e onde é que precisa ser melhorado e precisa ser otimizado. Essa é basicamente a ideia de processos. Eu espero que, pela nossa aula de hoje era isso, eu espero que tenha, assim, introduzido, né, porque a gente ainda está na fase da disciplina que a gente está introduzindo alguns conceitos, tá aprendendo ainda, mas pelo que eu acho que vocês puderam perceber, nós temos, dentro da nossa disciplina, um foco, que é a melhoria contínua das organizações através do gerenciamento de processos. Tá? Essa é a base da nossa disciplina. E aí nós vamos ter, pautando esses elementos, nós vamos ter a qualidade, nós vamos ter a ergonomia, nós vamos ter o próprio desenho dos fluxogramas, nós vamos ter também arranjo físico, que é essencial, a forma do arranjo físico, né, estar adequada ao tipo de produto ou serviço que eu estou prestando. Então, tudo isso a gente ainda vai ver dentro da nossa disciplina. Basicamente é isso. Dentro da lógica da aula de hoje, a ideia era essa, nós abordarmos os processos e entendermos esses processos relacionados à qualidade, ao objetivo da qualidade. Como eu faço para ter qualidade no meu processo? Porque se eu tiver qualidade no meu processo, eu, consequentemente, terei qualidade no meu produto ou serviço final. Certo, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de comentar alguma coisa? Deixa eu encerrar aqui para a apresentação. Eu vou parar a gravação, tá? E se eu não parar a gravação, não vai nem